Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia, as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Amém? Versículo 9. E João, que também vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: o que vem te escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra as 7 estrelas. E a sua boca, ou da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. Eu vi, quando o vi cair aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem uma chave da morte e do inferno. Escreve estas, aleluia, escreve as coisas que tem visto, as quais são e as depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Pai eterno, te louvo, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor, Deus presente, Deus conosco, o dono da palavra, o dono da obra, o dono do povo. Ó Pai, permanece conosco e dás da tua graça no nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Amém. Oh, glória a Deus. Meus queridos, que maravilha. Glória a Deus. Presbítero, eu gostaria só de desviar um pouquinho só o aparelho em nome de Jesus. Eu fico grato. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que maravilha, não é? Nem podemos
meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Apocalipse, para muitos, livro de mistérios, livro de confusão, livro que não se chega ao entendimento, mas, meus queridos irmãos, está contido na palavra do Senhor, e se está contido na palavra do Senhor é para que eu e você possa ler e meditar, refletir, reler, e quando não entender, pede a bênção de Deus por meio do Espírito, das revelações que o Senhor vai, eu creio, que vai falar ao meu e ao teu coração. Aleluia. Como falou com João. E diz a palavra que, levado até a ilha de Patmos para receber algo da parte de Deus. E o que me chama a atenção, amados, é como fica o homem quando recebe algo da parte de Deus para ser entregue para o povo. Livro das Revelações, e conforme o descrito, olha, tu vais escrever aquilo que eu hei de te mostrar. À medida que eu for te mostrando, que eu for te revelando, aleluia. Aí tu aproveita, João, e já vai mastigando. É assim ou não é? Sim ou não? É assim, amados. À medida que nós vamos lendo a palavra, a gente vai meditando e vai procurando se alimentar dela e buscar o entendimento da parte de Deus. Aleluia. Para que esta palavra seja bênção para a minha vida e para a vida daqueles que hão de ouvir. Aleluia. Glória a Deus. O colega enviou uma mensagem pelo WhatsApp, dizia, eu tive um sonho, alguma coisa que eu sei que Deus estava querendo dizer alguma coisa para mim, eu estou buscando o entendimento desta palavra. E ao ler a mensagem, ele citou um texto, e nós fomos meditar no texto para nos dirigirmos a ele novamente com uma resposta adequada e suficiente para que pudesse assim vir o esclarecimento daquilo que estava a ser revelado. E para a glória de Deus, amados, nós fomos chamados para sermos instrumentos da parte de Deus para, aleluia, abençoar a vida dos outros. Amém? Oh, glória a Jesus. Ele dizia, eu não esperava que fosse tão rápido, mas tem coisas que nos chamam a atenção. Aí eu prontamente falei com o papai do céu, vem cá, meu Deus, tomo posse desta palavra. Primeiro, eu quero que esta palavra seja revelada a mim, que eu aplique a minha vida, e quando eu estiver saciado, satisfeito, aí eu vou voltar com uma resposta para aquele que está ansioso para ouvir. E sabe que eu fiquei feliz, não pela palavra, olha, mas por aquilo que Deus revelou a mim. Ele disse apenas, olha, Jazé, apenas confirmação. Eu queria apenas uma confirmação da parte de Deus sobre este assunto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo isto, amados? É que Deus ainda se revela no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. E o mesmo Deus que revelou a João pode revelar a mim e a você. Aleluia. E quando ele revelar, quando ele entregar a mensagem a você para ser dirigida a alguém, olha, não fique com medo nem dúvida no seu coração. Se assim acontecer, peça confirmação, e eu creio que Deus vai continuar falando com você. Aleluia. Eu não sei se já aconteceu com você, mas olha, alguém chega e disse, eu estava precisando de ouvir esta palavra. É de Deus.
é da parte de Deus. Eu creio que todos nós já podemos ter essa experiência, seja pequena, seja grande, mas isso significa, amados, que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Glória a Aleluia. Deus. Oh, glória a Deus. O Espírito do Senhor, aleluia, habita no meio da igreja. Aleluia. E o próprio Jesus se revela a João, não com um pedido, mas com uma ordem, com uma necessidade. Aleluia. Em primeiro lugar, eu entendo, sabe, irmãos, é que Deus conhece a luta da igreja. Você entendeu? Deus conhece a luta da igreja. Glória a Deus. Ele sabe o que eu e você, como igreja, passamos. Porque testificamos de uma fé que é inabalável. E que ninguém pode tirar esta alegria que há no meu e no teu coração, porque vem da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a revelação veio a João, à igreja de Pérgamo. Escreve ao anjo da igreja. Mas antes, diga assim comigo: 7 igrejas. 7 castiçais. 7 castiçais. 7 estrelas. E a palavra traz a explicação para cada uma dessas coisas. E quando ele disse, olha, para a minha destra, ou seja, para a minha mão direita, o que vês? Eu vejo 7 castiçais. Mas também eu vejo um homem com um traje branco, aleluia, oh glória a Deus, resplandecente as suas vestes, aleluia, diferente, oh glória a Deus, e que brilha como o sol, aleluia. A palavra diz que ele é o sol da justiça, aleluia, que ele é a luz do mundo, chama-se Jesus, o Filho de Deus, aleluia, oh glória a Deus. Diante das 7 igrejas, amados, a única igreja em que Jesus não traz elogios é a igreja de Laodiceia, mas as demais igrejas, oh glória a Deus, o Senhor se revela, oh glória, mas ele se revela como ele quer. A pergunta pairou no ar: que tipo de igreja nós vivemos nos dias atuais? Uma igreja compromissada com o reino de Deus? Uma igreja compromissada com a preservação da sã doutrina da palavra do Senhor? Uma igreja compromissada para levar o evangelho àqueles que ainda não renderam-se aos pés do Senhor Jesus, confessando-os como o Salvador da sua alma. A igreja estavam estabelecidas nas 7 cidades da Ásia Menor. A igreja de Pérgamo está localizado exatamente onde hoje temos a Turquia. Mas era uma igreja que tinha elogios, mas também teve advertência. O Senhor Jesus elogia a igreja. Amém? Não é bom nós recebemos elogios? Mas só recebe elogio quem
quem merece. Você jamais vai elogiar algo que está errado. É algo incomum. Mas Jesus fala para João: escreve, porque vês, eu te mostro, eu te revelo a minha igreja. Aleluia. A minha igreja que está na cidade de Pérgamo. A ela escreve ao anjo da igreja. Aleluia. A carta é direcionada ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Isto diz, aleluia, assim escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Eita, que o negócio está difícil. Tem algo que precisa ser colocado no lugar. Alguém nos dias de hoje procura uma igreja perfeita aqui na terra. Sim ou não? Mas se tu não for perfeito, se tu não és perfeito, como você pode encontrar uma igreja perfeita aqui na terra? Agora eu e você como igreja temos de posse a palavra que o mundo não tem. Temos o temor, aleluia, e através da obediência nesta palavra, aleluia, que eu e você vamos chegar no tempo certo, segundo a própria palavra, a estatura de Cristo. Enquanto isto nós vamos fazendo, vamos obedecendo, vamos tomar cuidado para que nós não possamos cair no engano, no embaraço. Aleluia. Estamos pregando o evangelho de facilidades. Aí eu te pergunto: Jesus mudou? O evangelho mudou? Mas Jesus conhece. No versículo número 13, o texto diz: olha, conheço as tuas obras, é tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo. Como igreja, nós devemos assim fazer, tudo por meio do corpo, para a edificação deste corpo. Este corpo não é teu, este corpo é o corpo de Cristo, que tem Ele como cabeça, que rege a igreja, que cuida da igreja, que abraça a igreja, que chama a igreja para a correção. Aleluia. Aí quando ele corrige é porque ele ama. Quando ele corrige é porque ele ama. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, mas porém eu sei aonde tu habitas. Estava falando para o anjo da igreja. O anjo da igreja é aquele que tem, aleluia, o cuidado de zelar pela vida espiritual da igreja, aleluia. Se você for para o capítulo 13 e no versículo 17 da carta aos Hebreus, você vai ver o que diz a palavra, que é o anjo da igreja que vela pelas vossas almas e vão prestar conta diante de Deus. É interessante. Que tem gente que ainda diz que quer tomar o lugar do pastor. Tem gente que diz: se eu fosse ele, se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim. A responsabilidade da igreja, da vida espiritual da igreja, está sobre o anjo da igreja. E naquela época, a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava em Pérgamo, está situada
E onde o texto diz que lá estava sediada o trono de Satanás. Deus conhece a minha luta e a tua luta. Quantas vezes você foi questionado porque você chegou em determinado lugar, você professou a sua fé? Alguém te deixou um pouco de lado porque fulana é crente, é? Mas tu és crente. Isso na escola, no trabalho, até dentro da própria família. Agora ele é crente, agora ele faz parte, agora não é assim, agora ele é da igreja. Não é assim? Agora fulano é da igreja. Amém, agora é santo. Está proferindo apenas o que a Bíblia confirma. Amém? Amém? Nós fomos chamados para sermos santos. O mundo, queira ou não queira, o mundo goste ou não goste, se agrade ou não se agrade, nós fomos separados para a glória de Deus e fazemos a diferença, aleluia, neste mundo. Enquanto estivermos aqui na terra, eu e você temos que fazer a diferença. Porque Jesus disse que vós sois a luz do mundo, aleluia, e a luz foi feita para brilhar. Vós sois o sal da terra. O sal foi feito não para salgar, foi feito para temperar, aleluia. E eu e você, como luz do mundo e sal da terra, aonde ele passar, aleluia, e você passar, alguém vai dizer: este é da igreja, esse é da igreja do pastor. É assim, da igreja do pastor Leandro, da igreja do pastor fulano. É assim ou não é? É. Sabe por quê? Porque nós temos testificado em quem nós somos. A igreja estava passando por momentos, amados, em que havia algo que não estava agradando ao Senhor. Como igreja do Senhor, nos dias atuais nós temos feito tudo aquilo que agrada a Deus. Estamos caminhando certinhos, de pés, aleluia, juntos, de mão dadas, fazendo a vontade do Pai conforme a palavra assim nos ensina, nos tem chamado. Será que ainda existe algo em nossas vidas que está impedindo o trabalhar de Deus, ou Deus não tem se agradado de nós? Porque estamos deixando de fazer aquilo que nos é devido, aquilo que nos foi, aleluia, colocado para, aleluia, a prática e a glorificação do nome do Senhor, o nosso Deus. Amados, para onde vamos como igreja do Senhor Jesus? Tem algo nos esperando. Diz para o teu irmão que está do teu lado: tem algo te esperando. Tem algo te esperando. Porque esse algo já está preparado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já está preparado para a igreja vitoriosa do Senhor Jesus. Primeiro, Jesus conhece a sua igreja e a sua luta. Temos por lutas passadas, dificuldades, mas eu quero dizer uma coisa, que diante das lutas, como diz o hino, quer na luta, quer na prova, a igreja vai caminhando. A igreja não pode parar. A igreja não pode se calar. Glória a Deus.
Em segundo lugar, uma igreja fiel. No versículo de número 14 e no versículo de número 15, o texto vai nos dizer, melhor, versículo 13 ainda, mas retém o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti. Olha só, umas poucas coisas. Poucas coisas. Mas tem. Sim ou não? Sim. Tem algo que eu não tenho me agradado. Diz lá. Avisa lá para o anjo da minha igreja. Que tem coisas que eu não tenho me agradado. E uma dessas coisas, ele diz, eu tenho, porém, contra ti algumas coisas. Eram os problemas enfrentados. E o primeiro problema era a doutrina de Balaão, baseada em mistura espiritual, sensualidade, idolatria. A doutrina de Balaão é um alerta bíblico muito atual, relevante para os dias de hoje. Não desculpe, mas eu tenho um probleminha na garganta, mas Jesus é bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas quem era Balaão? O texto vai dizer no capítulo número 23, capítulo 22 de Números, que Balaão fora um profeta contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não permitiu. Amém? Balaão chegou depois de abençoar o povo, e depois ele aconselhou Balaque a fazer o povo a tropeçar, incentivando a imoralidade, a idolatria. E em seguida a doutrina dos nicolaítas, que também estava, amados, baseados, aleluia, glória a Deus, no domínio religioso e na corrupção doutrinária. Isso que nós temos visto nos dias de hoje, a negociação com a verdade das Escrituras. Volto a dizer, há muitos que vêm pregando um evangelho de facilidades. Eu estava há uns 15 dias trabalhando próximo a uma igreja, e o que me chamou a atenção foi a abertura do culto. Não vou dizer aqui o nome, porque não é por uma questão de ética, mas me chamou a atenção. Você já viu, eu creio que todos nós já tivemos a oportunidade de ouvir a abertura para a apresentação de um circo. É um exemplo que eu vou dar. De um circo. Começa com um show antes de um show. A euforia para os espectadores. E eu, meu Deus,
O que é isto? A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas os convém. Volto a te dizer, amados, Deus nos chamou para darmos testemunhos de quem realmente nós somos. Porque é muito fácil para o mundo apontar. Realmente, este povo é o povo que se diz crentes, cristãos, servos de Deus. As duas doutrinas, a de Balaão e dos nicolaítas, olha, estavam corrompendo a vida espiritual do povo. E nós, como igreja do Senhor Jesus, em nossos dias, nós devemos tomar um cuidado para não deixarmos o mundo entrar na igreja. Eu vi alguém até um certo ponto criticando que pertinho no estado do Ceará, na igreja nesses últimos dias de festividades juninas, eles levantaram dentro da igreja, dentro do espaço da igreja, viram uma grande fogueira, bandeirolas, comidas típicas, roupas típicas da festividade. Você pode encontrar isso no YouTube, nas redes sociais. Eu fico pensando, Deus, até onde o povo que se diz ser povo de Deus vai chegar, ou pretendem chegar? Eu, você, não podemos nos adaptar como igreja às coisas do mundo, porque o Evangelho se chama renúncia. Renúncia. Sabe o que significa se renunciar? Paulo diz, olha, não ameis ao mundo, nem as coisas que no mundo há. Melhor juro. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo diz que não vos conformeis com este mundo. Ah, pastor, mas nada demais, é uma vez por ano. Jesus só veio uma única vez agora, viu? É a última vez. E quando ele vier, ele vem buscar o povo, aleluia, que renunciou ao mundo, às práticas do pecado, aleluia. Não podemos, amados, passar a mão na cabeça de ninguém, porque o pecado tirava a santidade do povo. E nos dias de hoje, a gente ainda pode ver crente idólatras. Sim ou não? Crentes idólatras. Falsos ensinamentos. Falsos profetas. Existe Balaãos ainda dentro das igrejas. Meu Deus, mas eu creio que vai chegar o dia da colheita, vai chegar o grande dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Olha, meus amados irmãos, houve oportunidade para a cidade de Pérgamos, para que os irmãos não tolerassem mais as práticas sensuais e a idolatria, muito menos as coisas sacrificadas aos ídolos. Porque isto é abominável aos olhos do Senhor. Olha, tem algumas coisas que tenho contra ti, e esta coisa eu detesto, eu odeio, disse o Senhor. Diz lá a um anjo da minha igreja, que tem lá 2 grupinhos lá, olha, que está infiltrado no meio do povo. Lá tem povo que é fiel,
testemunha, ele faz lembrar de Antipas, olha, que certamente era, aleluia, foi um mártir da igreja em Pérgamo, que perdeu a sua vida, porque, aleluia, disse que Jesus era o Senhor da sua vida, ou aquele que ele passou a servir e foi até a morte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tem muitos que deixaram o evangelho porque o irmão fez uma carinha feia para ele. Ó. Glória a Deus. Porque ele achou que o irmão olhou com diferença para ele. Vai orar, meu filho! Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu creio que tudo aquilo que está no meio de um povo que disse que vai morar no céu, olha, vai chegar o tempo, aleluia, da colheita, da separação do joio e do trigo. Amém? E não sou eu que vou fazer, nem eu você. Muitas vezes nós queremos arrancar o joio do meio do trigo. Mas se está plantado os dois juntos, tem que ter cuidado, viu? Porque se for tentar arrancar o joio, pode arrancar o trigo também. Então só quem pode fazer a colheita é aquele que é o dono da obra, aquele que chamou a mim e a você para servi-lo. Aleluia. E servir com alegria no coração. Oh, glória. Seja ao nome do Senhor, o nosso Deus. Mas João escreveu. Amém? E eu creio que a carta chegou. Aleluia. Aí olha, mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, irmãos, que mesmo diante dos falsos ensinamentos, e tem falsos ensinamentos hoje, tem? E como nós podemos fugir deles? Oh, não tem mistério. Você e eu precisamos conhecer a... Se alguém vier com outro evangelho, olha, seja cuidado. Por isso você temos que conhecer da palavra. Alguém diz, não, basta o pastor, já basta o presbítero, que fala de Bíblia todo dia. Mas tem crente que nos dias de hoje nem a Bíblia, nem uma Bíblia vem para a igreja. Nós vimos pregadores hoje acompanharam a modernidade, a influência hoje, a influência digital, olha, as facilidades. Mas é bom a gente pegar aqui, ó, queimar as pestanas, se alimentar. Ai, como está gostoso! Oh, que maravilha! Manda mais, Jesus! Eu quero mais! Eu quero um pouco mais desta palavra. Eu e você precisamos ter sede da palavra. Amados, nós não vamos abrir mão da sã doutrina da palavra de Deus. Doa quem doer, goste quem gostar, porque o Evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. A mudança não sou eu que faço, não, nem é você, não. A mudança vem por meio do conhecimento da palavra. E quando cada um se aprofunda na palavra, aí nós vamos, aleluia, ser alimentados e vamos crescer fortes. Glória a Deus. Não vamos tolerar o pecado. Porque pecado é... Pecado é? Tem pecadinho? Tem pecadão? Tem deusinho? Tem deusão? É Deus, é Deus, é Deus. Pecado vai continuar sendo pecado. E o pecado leva o homem à morte espiritual.
E o tempo chegou para os irmãos em Pérgamo, o tempo do arrependimento. Deus dá, aleluia, um chamado. No versículo 16 ele diz: arrepende-te, pois se não houver arrependimento, aleluia, eu vou, aleluia, levantar a espada de dois gumes. E a palavra, aleluia, quando diz que a espada vai ser levantada, é um juízo de Deus. Glória a Deus. E o juízo de Deus é para os desobedientes. Amém? Hoje em você nós somos libertos, aleluia, pelo poder de Deus, como igreja, aleluia. Não devemos, não dê lugar ao mundo, não dê lugar ao diabo, fuja da aparência do mal, aleluia. O que eu vi há muitos anos atrás, eu quero dizer assim, olha, só entre no lugar se Jesus puder entrar com você. Só participe de uma conversa se ele também puder participar. Oh, que maravilha. É luz, sempre luz brilhando. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus vem buscar um povo, aleluia, que tenha buscado em espírito e em verdade. E servir a Deus não é servir com brincadeira. É servir com sinceridade de coração. E para concluir, eu te digo, não vamos abrir mão da sã doutrina da palavra de Deus. Alguém diz, olha, que uma igreja não era assim, olha, há uns anos atrás não era assim, e hoje eu já estou vendo que é diferente, não podia antes, agora está podendo. Aí cada um vai prestar conta diante de Deus. Amém? Amém. Porque Deus é maravilhoso, Jesus é fiel e nos amou, amados, para, aleluia, que nós possamos ir morar no céu. E quando vier a palavra de correção, eu errei, pastor, eu errei, presbítero, eu errei, me perdoe, Deus me perdoa, e eu creio que Ele perdoa, sim ou não? O anjo da igreja vai ser aqueles que sempre vai estar na responsabilidade de zelar pela tua vida espiritual. Numa certa ocasião, uma jovem dirigente chegou para mim: pastor, pastor, eu e fulano, a gente foi morar junto. Como é que é? Aí fulano está morando junto. Eu digo, que coisa boa, né? E contou a história. Eu digo, você é dirigente? A partir deste momento você está disciplinada, afastada do seu cargo de frente aos jovens. E vou levar o seu caso à igreja. E você, já que está morando junto, agora tenta se arrumar, se ajeitar e está tudo certo. Depois eu fiquei sabendo que o pastor do moço, que era de outra denominação, isto não era motivo para o pastor dela discipliná-la. Eu achei até que estava demorando. Você tomou coragem, meu jovem. Você tomou coragem de assumir a moça. Eu disse, olha, o pastor dele responde lá, na igreja dele. Aqui quem responde sou eu. Você vai estar disciplinado até você se casar.
casou-se e está vivendo com ele até hoje. Amém? Não é bom a gente ouvir? Não é bom a gente aprender? Para concluir, essa igreja aqui ainda vai dar muito o que falar, viu? Essa igreja ainda vai dar muito o que falar. Mas ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava mostrando as fotos das festividades dos adolescentes Pedro Celeste a uma colega de trabalho que faz parte de uma outra denominação, que a família dela é evangélica e a filha é de uma denominação, a outra de outra e aquela coisa. Mas estão servindo a Deus. E a gente conversando sobre igreja, sobre bênção e aquela coisa toda, ele disse: olha, aqui aconteceu a festividade lá na nossa igreja, aqui do grupo de jovens. E ela quando ouviu, qual o nome da sua igreja, pastor? Eu disse: é uma igreja que eu ainda não conheço. Não, tem uma aqui que tem esse nome, mas eu ainda não conheço. Então ela tinha uma visão distorcida da igreja congregacional pentecostal Boas Novas. Eu bastei mostrar uma foto, só mostrei uma foto dos jovens. E quando ele olhou assim, disse: meu Deus, que coisa mais linda, pastor. Aleluia. O que é isso? Que coisa mais Glória linda. a Deus. Aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena a gente testificar de quem nós somos, filhos de Deus, chamados para dar testemunho, aleluia, numa grande obra que Ele tem nos chamado para fazermos, prestarmos o melhor culto ao Senhor todos os dias da nossa vida, Glória a Deus. porque Jesus está voltando. E eu me alegro em Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. E a igreja do Senhor Jesus neste lugar sempre tenho orado pela vida de cada um de vocês, para que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Quando vocês orarem, não esqueçam de me apresentar nas suas orações. Oreis pela minha mãe está enferma, e tem uma irmã que também está enferma, que já pediu para morrer, aquela coisa, por conta do sofrimento, das dores. E tem um marido que está de cama, uma doença terrível. Mas eu creio que vai chegar o tempo do Senhor. Ainda precisam reconhecer quem é Deus, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua alma, e entregar sua vida a Jesus enquanto é tempo. E eu tenho orado para que isto aconteça. É o meu desejo, mas precisa ser o desejo dele, né? E a gente faz a nossa parte. Mas quando orar, irmãos, não esqueçam de orar ao meu favor. Amém? Para que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde. Eu não tenho mais as funções de uma corda vocal, mas nesse tempo mais frio, aí incomoda mais, irrita mais, que umas fica sobrecarregada, mas eu mesmo assim eu continuo dando glória a Deus. Eu continuo com uma corda mesmo, eu louvo a Deus, eu falo com Deus, eu oro ao Senhor. Se eu puder gritar, eu vou gritar. Se eu não puder, não vou gritar. Deus entende. Mas eu não vou abrir mão, eu não vou deixar de adorar a Deus, dizer que o meu Senhor é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, até que Ele venha. Obrigado, Jesus, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Presbítero. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, que tem sempre intercedido pela nossa vida, nos orientado. Nós louvamos a Deus, irmão, por esta palavra, porque coisa boa é saber que o dono da igreja não somos nós.
dono da igreja é o Senhor. E Ele, melhor do que ninguém, conhece a sua igreja. É por isso que Ele fala conosco desta forma, porque Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos chama a atenção, por isso que Ele puxa a orelha, tudo isso para que a gente venha acertar e possamos, naquele grande dia, estarmos com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então que esta palavra ela fique aplicada no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm cooperado com esta obra, a nossa irmã Evelyn, nossa irmã Júlia, Deus abençoe. O evangelista está trabalhando, mas enviou as servas do Senhor para estar cooperando conosco, nosso irmão Evandro, e Deus também continue abençoando em nome de Jesus. Quero lembrar para os irmãos que daqui a pouco a gente está aqui de volta, viu, irmão? Amanhã nós temos consagração a partir das 7 horas da manhã.